Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa leitura diária. Hoje é dia 12 de abril de 2021 e nós vamos ler os seguintes textos. Josué capítulo 5, versículo 1 até Josué capítulo 7, versículo 15. Depois nós vamos lá para Lucas capítulo 15, versículo 1 até Lucas 15, 32. Depois nós leremos no livro dos Salmos, Salmo de número 81, versículo 1 até Salmo 81, versículo 16. E depois nós finalizaremos com Provérbios, capítulo 13, versículo 1. Que Deus abençoe a nossa leitura. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha, de compartilhar com alguém. E que Deus agora fale ao seu coração, em nome de Jesus. Josué capítulo 5, 1. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve que circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo que havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então, o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Versículo 13. Quando Josué, aqui ele vai falar do confronto de Deus para com Josué. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Os portões de Jericó estavam muito fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da terra uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar o toque longo,
todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará cada um do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham sacerdotes, 7 sacerdotes, para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem em redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim, a arca da aliança foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou mais cedo e mais uma vez os sacerdotes levavam a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marchavam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marchavam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo de trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não leve coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraças ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze, de ferro, serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força e de repente o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo o que havia dentro dela, homens e mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda ao acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo o que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué se pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, à custa do seu filho mais novo colocará seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué e sua família e se espalhou por toda a terra a sua fama. Agora vamos ao primeira cidade, a segunda cidade, a ser conquistada, que é a cidade de Ai. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. E aqui nós já vamos ver um problema. Por conta de uma desobediência não haverá uma derrota, uma vitória, mas sim uma derrota dos israelitas em Ai. Um homem chamado Acã roubou algumas das coisas separadas para o Senhor. E a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã
era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zera, filho de Judá. Josué enviou de Jericó alguns homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2.000 ou 3.000 homens, 3.000 homens para atacar Ai, uma vez que eles são tão poucos. Não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram de diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram suas roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó Deus soberano, por que nos fizestes atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão nossos nomes da face da terra. Então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio esse problema, aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isso é o que o Senhor, Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os inimigos enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará à frente de seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Misericórdia. Agora nós vamos lá no Novo Testamento, a Lucas capítulo 15, versículo de 1 até o 32. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e os vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Contou mais uma parábola. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e as vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade.
Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou para seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, o pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um de seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar para casa. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem sequer mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse teu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! Lindo, né? Agora vamos ao Salmo de número 81. Nós vamos ler esse salmo todo. Diz assim: cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem trombetas na lua nova e na lua cheia para convocar a nossa festa. Pois assim exigimos os estatutos de Israel, ou assim exigem os estatutos de Israel. E esse é o decreto de Deus para o povo de Jacó. Ele ordenou como lei para Israel quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça as minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro. Pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Meu povo, se você me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora, minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheria diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Aleluia! Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz assim: o filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa a ouvir a voz da repreensão. Esta é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome do Senhor Jesus.